Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Pode se assentar, tomar seu assento. Eu quero ler com você Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Abra comigo sua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 46 até o 52. Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 até o 52. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-te, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Você crê que Jesus continua operando milagre? Continua operando maravilhas? Este cego talvez seja o cego mais conhecido da Bíblia, né? Mas o interessante é que por mais que ele seja o cego mais conhecido da Bíblia, e nós o chamamos por aquilo que nós achamos que é o nome dele, Bartimeu não era o nome dele. Bar significa filho de Timeu, como aí na NVI já explica para nós. Então, o cego mais conhecido que a gente chama de Bartimeu, na verdade nós estamos chamando pelo nome do pai dele. Com certeza, o pai dele era mais conhecido do que ele. Por isso, quando alguém passa e diz, lá vai, ou aquele é o filho de Timeu, que era cego, era deficiente visual. E nós observamos e lemos aqui nesse texto, que esse homem que nós chamamos de Bartimeu, filho de Timeu, ele ficava mendigando à beira do caminho, porque a sua condição de cego o impedia de trabalhar. Certo dia, Jesus e seus discípulos chegaram perto da onde Bartimeu ficava, mendigando, buscando ali um recurso financeiro. Só que Bartimeu, com certeza, irmão, já havia ouvido falar de Jesus e de suas maravilhas. E Bartimeu, ele resolveu aproveitar a oportunidade, quando ele ouviu que Jesus estava chegando perto dele. Se nós, irmãos, soubéssemos aproveitar as oportunidades, como Bartimeu soube, como a mulher do fluxo de sangue, que a Thalita leu aqui, soube, irmão, nós já teríamos recebido o nosso milagre, talvez. O fato é que num culto como esse,
aonde a presença de Deus já foi notória, aonde a presença de Jesus já foi real neste lugar, confirmando em nosso coração que Ele está aqui, nós não aproveitamos a oportunidade como Bartimeu aproveita. Então, irmão, eu quero dizer que ainda há tempo, Jesus está neste lugar. Começa a dizer para Ele aí, qual é o seu problema, começa a dizer para Ele o que está doendo. Eu confesso para os irmãos que eu cheguei aqui, nesse culto, nessa noite, e talvez a voz queria embargar, a voz não queria sair para louvar. E muito mais que isso, o inimigo lançando na mente, você vai louvar mesmo? Você vai ter coragem de louvar? Você não está resolvendo isso, você não está resolvendo aquilo, e você vai ainda abrir a sua boca e louvar? Mas quando vem a presença de Deus no louvor, Ele disse, a Thalita citou aqui, a Carol também disse, independente da circunstância, independente do que eu estou vivendo, independente do que eu estou enfrentando, Jesus é digno de louvor, de adoração e de honra. Eu darei o meu louvor a Ele. Mas o fato é, Bartimeu já tinha ouvido falar que Jesus vinha curando, que Jesus vinha ressuscitando mortos, que Jesus vinha curando paralítico. E a sua condição era cego, não estava enxergando, mas os ouvidos eram bons, irmão. Tem ouvido bom aí, irmão, para a palavra de Deus? Tem ouvido bom aí para entender que Jesus está chegando? Uma coisa que o crente não pode ter é ouvido ruim, irmão. Uma coisa que o crente não pode ter é os ouvidos tapados, comichões no ouvido. Porque Paulo disse que nos últimos dias aconteceria isso. Muita gente teria um comichão no ouvido. É a sujeira que não deixa ouvir mais a voz de Deus. É a sujeira que não deixa mais a palavra entrar e trazer fé no teu coração. Eu quero te lembrar que o que traz fé para nós é palavra de Deus, não é outra coisa. É a palavra que penetra e você chega num culto arrebentado, mas a palavra entra, e agora, como Bartimeu, nós temos a oportunidade de sair enxergando. Talvez você entrou aqui não enxergando o caminho, talvez você entrou aqui não enxergando uma solução, você está com os olhos tapados espiritualmente. Você diz, mais um dia, mais um culto, mas aprende com esse homem aqui, irmão. Aprende com esse homem. Sabe o que a gente aprende aqui? Que para ter os olhos abertos, primeiro você tem que ouvir. Para ter a visão aberta. Sabe por que você não está enxergando um caminho novo? Sabe por que eu não estou enxergando uma rota que Deus tem para mim? Porque os nossos ouvidos estão tapados. Porque os nossos ouvidos não estão atentos. Deus fala, irmão, de diversas formas e através de várias pessoas. Nós não estamos atentos. Você quer enxergar um caminho novo para a sua vida? Você está cego, você está com os olhos tapados em muita coisa? Deixa eu te dizer, você quer encontrar, você diz assim, ó, eu não sei qual é o caminho que Deus tem para mim, eu não sei qual é o trajeto que Deus tem nesse momento para mim. Deixa eu te dizer, eu tenho um convite para você nessa noite. Ouça a voz de Deus. Jesus já chegou, ele nem vem aí, ele já chegou nesse lugar. Bartimeu escuta, irmão, e começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Tem compaixão de mim? Olha para a minha condição, olha para a minha situação, olha para o que eu estou vivendo, irmão. Você já fez isso, Senhor? Você já fez isso com o Senhor? A gente quer solucionar problema, irmão, chorando, e é bom chorar às vezes. A gente quer solucionar problema, irmão, fazendo chantagem com Deus. Não oro mais, não vou no culto mais, desisto. A gente quer solucionar problema colocando a culpa nos outros, irmão. Mas a recomendação bíblica para solucionar problema é clamar. Ele ouve,
Ele ouve que Jesus está chegando, e ele começa a clamar: Jesus, olha para a minha condição, olha para o que eu estou vivendo, olha que eu estou aqui à beira do caminho, e minha vida não muda, minha situação é a mesma, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma desilusão. Sabe o que em Salmos diz, irmão? Sabe o que Salmo diz? Que nenhum daqueles que confiaram em Deus foram decepcionados, irmão. Nenhum sequer. Só é decepcionado quem não confia nele. Só é decepcionado quem não deposita a confiança e esperança em Deus. Mas se hoje você parar para ouvir o que Jesus está falando, vai cair as escamas dos olhos. Você vai enxergar um caminho que já estava aí. O caminho que Bartimeu enxergou, estava ali. Ele só não enxergava. Todo dia era a mesma vista, só que ele não via. É o que Deus vai fazer com muitos de nós aqui nessa noite, irmão, em nome de Jesus. É interessante que quando ele começa a clamar, irmão, sempre levanta opositor, irmão. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que muitos, não era poucos não, irmão, muitos repreendia para que ele se calasse. Muitos diziam: fica quieto, Bartimeu, cala a boca, não vai ter jeito, para. Só que tem algo, irmão, que eu quero colocar como tema nessa noite, que é o que Deus ministrou ao meu coração, que Bartimeu fez, e eu quero encorajar você a fazer aqui nessa noite. Não é tempo de recuar, irmão, não é tempo de afrouxar as cordas, irmãos. Deixa eu te dizer aqui, enquanto eu pensava nesta palavra, Deus falava no meu coração, irmão. Muitos de nós, irmão, quando estamos clamando ao Senhor, estamos pedindo por algo, e quando vem um alívio, não é nem a resposta completa, só no alívio, já desiste de clamar, já fica tranquilo, já afrouxa as cordas, já deixa o vento levar de novo. Meus irmãos, é isso que o diabo, nosso inimigo, quer. E nessa noite, o que nós vamos pensar aqui é, nós, quando vier a oposição, ou talvez uma bênção que a gente acha que já é completa, não, irmão, nós não vamos afrouxar, nós não vamos diminuir a intensidade. Sabe o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? É hora de aumentar a intensidade. É hora de aumentar. Repita comigo isso nessa noite. É hora de aumentar a intensidade, irmão. O que o diabo quer é que você se iluda apenas com o prato, apenas com a entrada, irmão. Ninguém se satisfaz num restaurante com a entrada não, irmão. Que isso, tem que até deixar de lado. Eu vim aqui, não é por isso, não. Eu como torrada em casa, irmão. Mas tem crente se iludindo com a entradinha, irmão. Deixa eu dizer, a entrada, sabe o que é a entrada? É a resposta que vem o prato principal aí, irmão. Sabe o que significa a entrada num restaurante? Espera aí, vai comendo aí, que daqui a pouco vem o prato principal, irmão. Mas tem crente parado, tem crente satisfeito, já dizendo: traz a conta aí, que eu já vou embora. Não, irmão, Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a tua história. Mas deixa eu te dizer, aumente a intensidade. Quando chegou, você tem que olhar assim, ó, veio um alívio, é sinal que eu tenho que orar mais, é sinal que eu tenho que buscar mais, porque eu estou no caminho certo. É isso que Bartimeu entendeu, irmão. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi. Veio a oposição. O que ele pensou? Vou parar? Ele pensou: se veio a oposição, é porque eu estou no caminho certo. Você ouviu o que Deus falou aqui agora? Ó? Se veio oposição, é porque você está no caminho certo, irmão. Se preocupe se não vier. Se preocupe se não vier oposição.
Agora Bartimeu entendeu, esses homens aí não têm coragem de clamar, eu comecei a clamar, eles estão falando para eu parar. A Bíblia diz que ele clamava ainda mais, irmão. Vamos ler isso? Vamos ver isso? Ô Espírito de Deus, 48, Luiz, por favor. Olha só o que o texto diz, irmão. Muitos, quantos irmãos? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele fazia o quê? Gritava ainda mais. Diga assim, ainda mais. Ainda mais oração, irmão. Ainda mais busca pelo Senhor. Ainda mais clamor, irmão. Ainda mais confiança em Deus. Não é hora de parar. Não é hora de recuar. Não é hora de achar que já está bom, já acabou, irmão. É isso que o inimigo quer. Aumente a intensidade no Senhor. Ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49, Luiz, por favor. Olha só o que aconteceu. O grito dele, a insistência dele, a perseverança dele, fez com que Jesus parasse. Jesus parou. Eu pergunto a você, irmão, Jesus já tinha ouvido na primeira vez o clamor dele, sim ou não? Sim ou não, irmão? E por que ele não respondeu, né? Talvez seja a nossa pergunta, né? Por que Deus não responde na primeira? Por que Deus não responde na primeira? Porque na primeira vez, e talvez, irmão, Bartimeu foi privilegiado, porque muitos de nós estão na 10ª já. Por que Deus não ouve na primeira, irmão? Sabe por quê? Porque diferente de Bartimeu, a gente para com a oposição. Diferente de Bartimeu, a gente desanima com a oposição. Diferente de Bartimeu, a gente deixa de ser intenso, a gente afrouxa as cordas quando vem a oposição, irmão. Quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira luta, a gente desanima, a gente quer deixar para lá. Mas esse homem nos dá uma grande lição, que quando chega a oposição, é a hora de continuar, irmão. Talvez você chegou aqui, irmão, em dias de oposição. Talvez você chegou aqui e vamos ser sinceros, irmão, quantas vezes a gente não procura em um monte de lugar? Mais uma vez, a mulher que a Thalita citou aqui, a mulher do fluxo de sangue, quantos anos? 12 anos. E a Bíblia diz que ela gastou todo o recurso que tinha. E a Bíblia diz que ela buscou em vários lugares. Talvez seja o caso de muitos de nós, irmão. Já gastamos recursos, já gastamos tempo, já gastamos energia. Agora a única opção que a gente tem, irmão. Deixa eu dizer aqui algo, ó. Deus nos leva a caminhos que o nosso único recurso vai ser Ele, irmão. É isso que Ele quer. Deixa eu logo te falar. Se você é um crente verdadeiro, se você entregou a vida para Jesus, enquanto tiver os seus recursos, enquanto tiver a sua mão, Deus vai permitindo até chegar num beco sem saída, que é o Salmo 40, aonde Davi diz: esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu. Me tirou da onde? De um poço, irmão. O poço é interessante. Pensa agora, um poço, olha para a direita, barro, olha para a esquerda, barro. Só para onde dá para olhar no poço, irmão? Só para onde dá para olhar no poço, irmão? É só para o alto e dizer: socorro, Deus, livra-me. E a Bíblia diz que ele esperou no poço com paciência no Senhor. A Bíblia diz que ele estava no poço, mas paciente.
E é fácil, irmão. É fácil contar a benção dos outros. É fácil contar o que os outros passaram. Agora, estando cego, irmão, chamando pelo nome do Pai. Ô irmão, pensa, todo dia, ô filho de Timeu, ô filho de Timeu, nem nome o camarada tinha. Cego. Mas o dia que ele ouviu, Jesus chegou, Jesus vem, aí ele falou, é hoje, Jesus, filho de Davi. É interessante, né, que ele usa a mesma lógica com Jesus, né, eles chamam ele de filho de Timeu, ele fala, Jesus, filho de Davi, vamos ver se ele vai me ouvir, eu sei como é isso, deixa eu usar a mesma lógica, porque eu vou chamar a atenção dele para mim, irmão. Jesus se compadece, irmão, com a gente. Sabe por que ele não respondeu na primeira? Porque precisava ser provada a fé de Bartimeu. Precisava ser provado a insistência. Não é na primeira, não é na segunda. Irmão, mas quando ele clama ainda mais, Jesus ouve. Opa, tem alguém me chamando. Você pode chamar Jesus hoje aí para a sua vida, irmão? Você pode chamar Jesus aí para essa situação que você está vivendo? Ninguém pode resolver, deixa eu logo te dizer, ninguém pode resolver, só Jesus. Chama Jesus para essa situação hoje. A Bíblia diz que ele chama, Jesus chama ele. Agora não precisa mais clamar não. Agora não precisa mais clamar, o mestre te chama. Qual foi a atitude dele, irmão? A Bíblia diz que ele deu um pulo. Abriu mão da sua capa. É interessante, alguns estudiosos dizem, eu acho que eu já citei isso aqui, esta capa, ela era dada aos pedintes como uma autorização que ele poderia pedir esmola por Roma. Era como uma espécie de uniforme. Alguns estudiosos dizem que isso é verdade. Então, Bartimeu poderia estar ali pedindo porque ele tinha essa autorização de Roma. Sabe o que é isso, irmão? Rotulado. Como pedinte, como cego, como necessitado, irmão. Qual é a capa que colocaram na gente, irmão? Qual é a capa que colocaram em nós? Fracassados? Religiosos? Fanáticos? Qual é a capa que colocaram em nós? Loucos? Abitolados? O que mais, irmão? O ruim, irmão, não é os outros colocar a capa. O ruim é a gente tomar a capa para nós. O ruim é quando a gente toma para nós. É interessante que eu ouvi ainda hoje, o nome Pedro não era o nome dele mesmo. O nome de Pedro era Simão. Jesus começa a chamar ele de Pedro, como se fosse uma espécie de apelido para ele. E é interessante que o pastor dizia que quando Jesus estava querendo mostrar que Pedro pisou na bola, ele chamava de Simão. Simão, e falava algo. Porque Simão revelava a velha natureza dele. Mas quando Jesus queria afirmar o ministério e que ele era uma pedra, algo rochoso, algo firme, ele chamava ele de Pedro. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de filhos. Somos co-herdeiros com Jesus, irmão. Não importa o que o diabo diga.
Mas muitas vezes os rótulos vêm, as capas vêm, e a gente toma elas para nós. Chegou a noite de você abrir mão disso, irmão. Bartimeu não pensou duas vezes. O que ele está me chamando era o que eu queria. Fica para trás autorização para esmola, fica para trás autorização para mendigar, autorização para pedir moedas para os outros. Eu vou, ele me chamou, irmão. Quando Jesus nos chama, muda tudo, irmão. Quando Jesus nos chama, muda tudo, irmão. Quando Jesus nos chama, sabe o que acontece, irmão? Quando você vê alguém transformada, você pega a chave da tua casa e entrega para aquele que Jesus transformou, para aquele que roubava, matava. Você diga, está aqui, ó, fica aí na minha casa, aí, dorme aí, ó, fica aí, irmão. Só Jesus faz isso. Ele chega até Jesus, abriu mão da capa, abra mão dessa noite, dessa capa, desse rótulo. E o que Jesus faz com ele? Seja curado. É isso? Quão bom seria, né? Ou provação, né? Acho que Bartimeu falou, ô prova, hein? É o povo lá, é Jesus não respondendo na primeira. Agora eu chego aqui e o homem me pergunta o que eu quero. Parece que Jesus está brincando com Bartimeu, né? Porque ele chega cego, na frente de Jesus. Jesus diz assim, o que você quer que eu faça? Qual que é o seu pedido? O que você quer que eu faça para você? Parece, né, uma pergunta até irracional, né? Não, irmão, sabe por quê? Ser um milagre traz responsabilidades para nós. Ser um milagre vivo, ser um milagre ambulante, traz responsabilidades. Jesus estava dizendo assim, ó, não vai ter mais esmolinha, não vai ter mais mãozinha erguida. Você quer mesmo? Você quer? Não vai ter mais. A capa você abriu mão já, mas é isso mesmo que você quer? Você vai ter que trabalhar agora, camarada. Você vai ter que levantar cedo. Você vai ter agora, os outros vão ter que conhecer o seu nome. O que Jesus estava dizendo é, tem uma responsabilidade no que você está pedindo. Eu não fiz ainda, porque você não entendeu ela. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite, irmão. Não basta pedir, não basta querer o caminho. Você tem que entender a responsabilidade que traz. Enxergar, irmão. Você tem que entender a responsabilidade que traz ser curado. Olha o que Deus estava dizendo a nós aqui nessa noite, irmão. A gente pensa que é só pedir, não, é só pedir que Ele dá, é só pedir que Ele dá. Você entendeu o que traz, irmão, as responsabilidades? Você entendeu? Nessa noite Deus está abrindo nossos olhos através da palavra dEle, irmão. Nessa noite o Senhor está abrindo nossos olhos, mas Deus quer que você entenda. Bartimeu calculou tudo, porque nós vamos ver como acaba aqui. Nós vamos ver como acaba. Ele entendeu o que Jesus estava falando. Tanto é que ele não questiona, tanto é que ele não diz, Senhor, está de brincadeira? Não. Ele diz o que, Senhor? Eu quero ver. Os cegos de hoje pediriam dinheiro. Os cegos de hoje pediriam promoção. Os cegos de hoje pediriam que Jesus os exaltasse, que Jesus os colocasse em lugar de honra, que o Senhor colocasse como cabeça, não cauda, irmão. Bartimeu não. Senhor, eu quero ver. Eu falo a pessoas aqui, irmão, que não estão enxergando um caminho novo em sua vida, que não estão enxergando uma perspectiva, mas essa palavra aqui, ó, vai trazer esperança ao seu coração. Essa palavra aqui está tirando todo o barro, tudo aquilo que está tampando a sua visão nessa noite. Deus está dizendo, arranque a capa. Deus está dizendo, aumente a intensidade. Não é hora de parar.
Em Provérbios diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena, irmão. Olha esse provérbio. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe o que Deus está falando, irmão? Intensidade. Algo frouxo é algo preparado, irmão. Algo frouxo é algo que não está preparado, na verdade. Nós temos que esticar, deixar preparado, irmão. Versículo 52, Luiz. Olha por que Bartimeu entendeu, irmão. Jesus disse: vá, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Aqui, por dizer que ele recuperou, alguns estudiosos dizem que um dia ele já havia enxergado, que ele já havia visto, e por algum motivo, alguma doença, ele ficou cego. Jesus traz de volta a visão de muitos nessa noite, irmão. Talvez você enxergou um dia, talvez você via, talvez você enxergava, esse é o caminho, mas por algum motivo, os olhos foram tapados. Mas nessa noite, olha como que é, a gente aprendeu, irmão, que para ter visão, primeiro tem que ouvir. Você quer enxergar, irmão? Ouve mais. Quer enxergar? Pare e ouça. E olha só como ele entendeu, irmão. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus agora ele enxerga o caminho, irmão. Dois caminhos aí ele está seguindo, ó. O caminho da rua e o caminho Jesus. Dois caminhos ele partiu, conseguiu enxergar, irmão. Não foi só o físico. Aqui revela para nós compromisso. Quando ele foi curado, ele disse: eu vou contigo, Senhor. Mas o foco nessa noite, de todas as lições que a gente tira com Bartimeu, irmão, é intensidade, irmão. Eu quero te convidar a ser intenso, irmão. Eu quero te convidar a não se iludir com a entradinha do restaurante, irmão. Se veio a entrada, é porque lá vem o prato principal. Não se iluda. É interessante, irmão. Eu ando de moto. E a maioria, há estudos comprovando que a maioria dos acidentes de motos que acontecem é quando o motoqueiro está chegando perto de casa. Sabe por quê? Porque ele relaxa. Ele tira toda a preocupação do trânsito. Aqui eu conheço tudo, não é assim? E essa rua aqui eu nasci, cresci, aqui era tudo mato. E aí você relaxa, irmão. O que acontece? Chão. Na vida espiritual não é diferente. Bartimeu entendeu, irmão, que se houve perseguição, se houve oposição, se a luta levantou, irmão, é porque ele estava no caminho certo. Lembra de Neemias? Lembra de Neemias? Olha a distração, Sambalate e Tobias. Ei, vem aqui, vamos fazer uma reuniãozinha aqui? Ei, Neemias, vem aqui. Para aí a construção. Vem aqui. Vamos ter uma reunião comigo? O que Neemias disse, irmão? Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Clama ainda mais nessa noite. Vamos orar, irmãos. Clama ainda mais nessa noite, irmão. Clama ainda mais, irmão. Nenhum daqueles que confiaram no Senhor foram decepcionados. Louvado seja Deus. Há uma responsabilidade, irmão. Jesus espera, irmão. Ele espera de todo discípulo. Observe isso aqui, irmão. Jesus espera de todo discípulo que lance mão das capas, irmão. Jesus espera isso.
Jesus espera de todo discípulo que abra a mão das esmolas da vida, irmão. Tem crente se contentando com esmolas, irmão. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de alegria, eu estou falando de contentamento, eu estou falando de vida com Deus, irmão. Eu estou falando de prazer no Senhor, eu estou falando de se contentando, irmão, de não ouvir mais Deus. Irmão, é tão ruim, irmão, quando Deus fica um tempo sem falar com a gente. É tão ruim quando Deus fica sem um tempo, sem direcionar a gente, irmão. Mas tem crente acostumado, tem crente que se acostumou, tem crente que está com a capa do que um dia Deus me usou, um dia eu vi, um dia eu tive visão, um dia eu tive discernimento, um dia eu fui conselheiro, um dia eu fui usado. Tem gente se contentando com as moedinhas, irmão. Por quê? Porque afrouxou a corda, quando deveria puxar mais. Afrouxou a corda. Toda vez que a gente afrouxa a corda, irmão, a casa treme. Toda vez que a gente diminui a intensidade, o diabo vem, irmão. E esse pastor, falando também do estudo de Pedro, olha só, a Bíblia diz assim, ó, e aqui eu encerro, irmão, prometo. A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para cirandar vocês. E o interessante é que Jesus não disse, eu impedi ele. Jesus não disse. Jesus, mas aperta mais para Pedro. Cirandar, sabe o que é? Pensa aí numa, como que chama aquele, peneira. O trigo saía da vara dele, passava por essa peneira, para a palha sair. Cirandar é jogar para o alto, a palha saía, só ficava o trigo, voltava para a peneira. Jesus não falou, eu não permiti que ele cirandasse você. Jesus falou, eu roguei ao Pai por você, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não impediu que Satanás cirandasse Pedro, irmãos. Jesus não impediu. Mas sabe por quê? Porque ele é ruim? Porque quando Satanás jogar, a palha vai sair, irmão. Vai ficar só o trigo aí, irmão. E ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por... Receba fé no seu coração, receba força em tua alma, irmão. Que esta palavra abra teus olhos de verdade, irmão. Use essa palavra aqui para abrir seus olhos. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle da tua vida. Ele vai levar você até o lugar que é só você e Ele. Que a única opção que você vai ter é olhar para Ele e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas já logo se prepare, porque vai levantar opositores. Logo se prepare, porque vai levantar muitos, não é poucos não, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos que vão dizer: fica quieta, para de dar conselho, para de clamar por ele, para de clamar por ela. Só que você ouviu a palavra hoje, seus olhos foram abertos, você vai aumentar a intensidade, você vai clamar ainda mais, você vai clamar ainda mais para o Senhor. Aumente a intensidade, esta palavra do Senhor aos nossos corações. Jesus amado, obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos mostrar que Tu estás no controle da nossa história, Tu estás no controle da nossa vida. Obrigado por nos ensinar com esse homem, Pai, que não sabemos nem o nome dele, com esse homem, Pai, que não sabemos nem, Senhor, como é que ele ficou cego, mas uma coisa a gente aprende com ele, Pai, a intensidade com que ele clamava. Ele não se comoveu, ele não diminuiu, ele não parou
quando vieram os opositores, Pai, não, pelo contrário, ele clamou ainda mais, ele clamou ainda mais, ele aumentou a intensidade do clamor. Nessa noite eu quero te pedir, Jesus, que esta palavra abra a visão, Senhor, de cada um de nós. Eu quero pedir, Senhor, que esta palavra, como Bartimeu ouviu, que Jesus estava chegando, Jesus estava chegando, e esta palavra, a palavra que Jesus estava vindo, fez com que ele clamasse, fez com que ele pedisse, fez com que ele clamasse ainda mais. Que esta palavra entre nos corações, que esta palavra produza o efeito a qual foi mandada, a confiança, a fé, a esperança em Ti. Volte nesta noite, e que antes de fazer qualquer coisa, nós possamos clamar ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, dai-nos ânimo, dai-nos vigor, tudo para a honra e glória do Teu nome. Se você recebe esta palavra, aplauda ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós tínhamos um louvor preparado, mas já passou o horário, a gente louva no domingo, amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto, por tudo que Ele fez por nós. Estaremos aqui domingo, louvando e engrandecendo ao Senhor. Aumente a intensidade, irmão, aumente a intensidade, vai ter resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Agradecendo a Deus por esse culto, por esta noite. Continue orando, irmão, pelo Felipe. Eu conheço o Felipe, permitindo Deus, a gente vai ver como a gente vai ajudar ele, mas a primeira ajuda é o clamor que a gente pode dar, é clamar por ele. Jesus vai transformar a vida do Felipe, em nome de Jesus. E os demais, oração, irmão Marcelo, os demais irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, te agradecemos, te louvamos por esse culto, por tudo quanto o Senhor fez por nós essa noite. Senhor, despede-nos em paz. Senhor, debaixo desta palavra, debaixo da lição que o nosso irmão, Pai, que nós chamamos filho de Timeu, nos deu nessa noite, Pai. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a saber, Pai, que o Senhor está no controle, está na direção, mas que nós cremos que Tu abre a visão daquilo que não estamos enxergando, através da palavra. Que possamos estar com os ouvidos atentos, Pai, que possamos estar com os ouvidos afiados, para que o Senhor falou hoje aqui, e crer que, Senhor, esperamos com paciência no Senhor, o Senhor ouvirá o nosso clamor e responderá para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos nessa noite, amém. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer, amém. Abrace seu irmão